Alô, alô, galera. Eu sou Juliano Maisano. Estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa quinta-feira. Mas antes, eu vou trazer dicas de partidas de quarta-noite, pois é dessa própria quarta-feira da NBA, tá? As dicas só saíram hoje e aí a gente vai colocar para vocês que curtem NBA, que curtem basquetebol, a dica para agora, quarta-noite. Então fiquem espertos, vamos começar, vamos para o site nosso parceiro, o VBet. Tá aqui na tela então, o VBet, a gente vê aí 5 jogos que rolam nessa quarta à noite, e a gente vai falar primeiro desse aqui, ó, Los Angeles Lakers contra Miami Heat, tá bom? A gente tem um favorecimento, na verdade, não é favorecimento, né? Um favoritismo, eu estou me atrapalhando nas palavras aqui. Favoritismo do Miami Heat por 1,68, ou seja, não é tão grande assim. 1,70 praticamente contra 2,05 aí dos Lakers, tá bom? A gente vai dar duas dicas aqui no mercado de jogadores, tá bom? Esses times vão se enfrentar em Miami, é um duelo que promete ser bem equilibrado, né? Os Lakers não são tão bons visitantes, ou seja, o time não vai tão bem fora de casa, mas o Miami Heat também não anda fazendo valer a sua vantagem de jogar em casa, tá? Venceu apenas metade dos jogos na sua quadra, tá? O Bam Adebayo é um bom defensor e fará um ótimo duelo contra o Anthony Davis. O pivô do Lakers tem uma média de 11 rebotes e meio por partida nessa temporada, tá? E a linha para esse jogo está em 12,5. Então, o nosso especialista acha que vale a pena a gente apostar no under, ou seja, em menos de 12 rebotes e meio. Vamos primeiro procurar essa dica, então? No VBet tem todas as apostas, tá? Você tem que vir aqui em cima, gente, e vir aqui para o lado, tá? Eu estou usando o site em português e a tradução aqui está como ressaltos, tá bom? O rebotes, que seria rebounds, está como ressaltos. Mas quando você clica em ressaltos, ó, tá rebotes, né? Então, a dica é justamente o Anthony Davis, do Lakers, para ter menos de 12 rebotes e meio. Ou seja, se ele fizer até 12 rebotes no jogo, a gente ganha. Se ele fizer 13 ou mais, a gente perde. Nosso especialista acredita que ele não vai conseguir fazer mais que 12 rebotes. Então, vamos para menos... desculpa, eu estava mostrando mais aqui, né? A nossa dica é menos de 12 rebotes, né? Eu estava falando uma coisa e apontando outra. Então, o mais de 12,5 paga 1,82 e o menos de 12,5 paga 1,88. Nossa dica é para que ele tenha 12 ou menos, combinado? Então, essa é a primeira dica. A outra dica também é de jogador. Só para fechar aqui a dica do Anthony Davis, nos últimos 3 jogos, tá? Ele não conseguiu fazer 13 rebotes. A outra dica, a gente vai falar do Tyler Herro, tá bom? Ele não vem muito bem nas assistências. Nos últimos 3 jogos para o Miami Heat, ele não veio muito bem. Também levando em conta que os duelos dificultavam as assistências do Herro, tá bom? Além de ter a ausência do Jimmy Butler. Em 18 jogos nessa temporada, o Tyler Herro está com uma média de quase 5 assistências por jogo, 4,9 assistência por jogo. E o Lakers é o quarto time que mais cede assistências na NBA. Portanto, a gente acredita que o Lakers vai ceder talvez mais assistências e o Tyler vai conseguir ter essa chance de fazer acima de 4,5 assistências. Vamos procurar então a linha de assistências, está logo ao lado aqui, tá vendo? Assistências. Tyler Herro é o primeiro também do Miami Heat para fazer mais de 4,5 assistências, ou seja, 5 ou mais assistências, paga 1,74. Essa fica sendo, então, a segunda dica para esse jogo. Vamos ver outro jogo, a gente tem uma dica aqui, Indiana Pacers contra o Brooklyn Nets. Tá aqui, Indiana Pacers contra Brooklyn Nets, Pacers favorito, 1,66 contra os Nets, 2,08, que jogam em casa, né? Os dois times têm 9 vitórias em 22 jogos. Muito desse retrospecto se dá aí, né, em conta de muitas lesões que os dois times sofreram no início do ano. Então, os times não vêm bem. Você vê 22 jogos, só 9 vitórias. A expectativa dos finalistas da Conferência Leste na última temporada era muito mais alta, né? Mas as lesões do Nesmith, Wiseman e Nembhard, que agora voltou,
machucaram aí os Indiana Pacers, né? Além também da inconsistência do seu craque, o Tyrese Haliburton, que não vem aí atuando a que se espera dele. No Brooklyn Nets, são 8 lesões no time, né? Realmente aí também é complicado. 8 lesões no time principal. Os Pacers jogaram ontem, tá? E perderam. Já são 7 jogos seguidos perdendo quando jogam fora de casa. Por isso, não vamos apostar na vitória, mais um jogo fora de casa, né? Que os Pacers vão jogar lá na casa dos Brooklyn Nets. A expectativa do nosso especialista é um jogo de muitos pontos, por conta de que o time do Pacers vai estar meio cansado, né? Jogou ontem à noite, né? O time tem uma defesa já ruim e por conta de todos os desfalques aí do Brooklyn Nets, a gente está com medo de entrar na linha de pontos, tá? Que está em torno de 226,5. Ó, só para vocês verem aqui o total de pontos, tá? 225 a 226 é a linha de corte aqui, ó, 225,5 agora, 225. Baixou, tá vendo? Paga 1,85 para cada lado. A gente não quer arriscar, por quê? Um time está muito cansado e o outro vem jogando mal. Por isso, a dica que a gente gosta é o desempenho individual de um jogador, o Bennedict Mathurin. Ele tem jogado cerca de 10 minutos no primeiro quarto, no começo do jogo, e sempre entra com bastante ritmo. Então, a gente vai apostar por o Mathurin fazer pelo menos 5 pontos no primeiro quarto. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, jogadores primeiro quarto, tá bom? Aqui. Então, vamos fechar tudo aqui, ó. Para o Bennedict Mathurin, dos Pacers, fazer mais de 4,5 pontos no primeiro quarto. Se no primeiro quarto ele fizer 5 pontos ou mais, a gente ganha essa aposta. A gente acredita que isso vai acontecer. Ele sempre entra ligado na partida e costuma jogar aí pelo menos 10 minutos no início do jogo. Então, essa fica sendo aí a dica para essa partida. E daí vamos para o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? A gente tem 2 jogos nessa quinta-feira. E o primeiro que a gente vai analisar é Fluminense contra Cuiabá. Primeiro vamos olhar o retrospecto, só para ver a fase dos dois times. Olha só o quanto de empate e derrota, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos de cada time. Pois é, a coisa tá feia aí para o Fluminense e para o Cuiabá, né? O Fluminense conseguiu empatar no último jogo e está fora da zona de rebaixamento. Está uma posição acima da zona de rebaixamento, né? Já que caem o 17º, 18º, 19º e o 20º, o Fluminense está em 16º com 40 pontos. O Cuiabá é o penúltimo e já está rebaixado, não consegue mais escapar, tá? Então, o que acontece? O Fluminense tem que brigar aí para continuar fugindo do rebaixamento, está correndo risco, e o Cuiabá já está rebaixado. Então, você imagina, bom, o Cuiabá nem tem tanta motivação assim, né? Os caras vão chegar lá, nem adianta, mas já estão na Série B ano que vem. Segundo ponto, o Fluminense joga em casa. Então, o Fluminense tem muito mais motivação diante da sua torcida, jogando em casa, ainda tem chances de fazer aí um resultado muito importante para o time, né? E o Fluminense também, no papel, é um time melhor do que o Cuiabá, né? Levando em conta aí, né, o nome dos jogadores e tudo. Bom, a gente acredita que o Fluminense deve vencer essa partida, tá? Lembrando também que ainda tem a última rodada que o Fluminense joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ou seja, o Fluminense precisa ganhar esse jogo porque ele pode perder do Palmeiras o último jogo, né? Que joga fora de casa contra o Palmeiras, que está brigando pelo título. Então, esse é o jogo para o Fluminense escapar do rebaixamento. E está pagando quase 1,40. Gente, olha aqui, 1,38. Isso significa que se você colocar R$100, você recebe de volta R$138, né? 38% aí numa aposta. Claro que apostas esportivas podem dar errado, não é para você investir ou achar que vai ficar rico, mas é assim, se o Fluminense não ganhar esse jogo aí também pelo amor de Deus. Eu não torço pro Fluminense, mas é um jogo obrigatório aí, o Fluminense sair com essa vitória, tá bom? Então, essa é a dica.
né? O time está jogando com o Cuiabá, que já está rebaixado. Bom, tem o outro jogo dessa quinta-feira, que é o Atlético Paranaense e Bragantino. Aqui é uma situação parecida, tá bom? Olha só, o Atlético Paranaense está em 14º colocado. E o Bragantino está justamente na zona de rebaixamento, em 17º, né? Uma posição atrás do Fluminense que a gente acabou de falar. Ou seja, os dois times aqui estão com risco de rebaixamento. O Bragantino, muito mais. O Bragantino está sofrendo aí sério risco, tem grande chance de ser rebaixado. O Atlético Paranaense deu uma respirada, mas matematicamente pode ainda ficar entre os últimos e cair, tá? Se você olhar, empatou os últimos 2 jogos, vem de 2 empates, ou seja, podia estar respirando mais aliviado e não ganhou as 2 partidas. Esse jogo é na casa do Atlético Paranaense, né? Então vai ser um jogo muito disputado, tá? O Bragantino vem nessa sequência de jogos ruins. Olha que a gente vê aqui, ó, 4 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Mas a verdade é que o Bragantino não ganha há 12 jogos no Campeonato Brasileiro, né? A gente só vê os últimos 5 aqui, mas já são 12 jogos sem vitória. O Bragantino estava bem por um momento no Campeonato Brasileiro e foi despencando, né? Esse final aí foi terrível para o time. O Furacão, né, o Atlético Paranaense, se reabilitou, mas vem aí desses 2 empates seguidos, tá bom? Jogando em casa, vindo numa sequência até que positiva de 2 empates e 2 vitórias, nossos especialistas enxergam o Atlético Paranaense favorito, né? Como a gente olha aqui nas odds, não está muito favorito. Você vê que está pagando 2,17 jogando em casa, ou seja, arriscadíssimo, né? Contra 3,47 do Bragantino. Para não nos arriscarmos demais, a gente vai no empate anula aposta, tá? Aqui, ó, empate anula aposta está pagando 1,55. O empate anula aposta, né, é a tradução para a aposta que a gente chama em inglês de draw no bet, ou DNB. Aqui a gente ganha com a vitória do Atlético Paranaense e se acabar empatado, a gente não perde, né? O site anula a aposta e devolve o nosso dinheiro. Então, caso empate, a gente não ganha nem perde, tem o dinheiro devolvido. É uma segurança aí extra, né, do que a gente só apostar na vitória do Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Bragantino também pode não, deve entrar com total motivação, porque ainda pode escapar da zona de rebaixamento. Tem 2 jogos ainda, se ganhar ou se empatar, vai aí brigar aí para tentar jogar o Fluminense para baixo, alguma coisa assim. Então, é um jogo que pode acabar saindo um empate, né? O Bragantino vai brigar nessa partida, tá bom? Vamos falar agora de futebol inglês, né? Porque só temos esses 2 jogos aqui no Brasileirão. Vamos abrir aqui, então, a Premier League. A gente vai falar de Fulham contra Brighton, tá bom? Só temos 2 jogos, é o primeiro jogo também na Premier League. Você vê, o Fulham vem aí na 10ª colocação e o Brighton na 4ª. Pois é, o Brighton continua vindo muito bem, né? Fez uma boa temporada no passado e começou muito bem esse ano. Está entre os 4 melhores times da Inglaterra, que é uma das ligas mais difíceis aí do mundo, tá bom? Então, o Fulham tá aí naquela coisa, né? Já foi um time que ficou bem e já vem também passando anos ruins. É um time pequeno para médio que sempre fica ali na primeira divisão, mas nunca assusta ninguém. Já o Brighton, nos últimos anos, vem surpreendendo, vem ficando aí entre os 6 melhores, tá bom? Aqui a gente vê o retrospecto, não é tão diferente um do outro, né? Você vê que tem aí, basicamente, 2 vitórias, é igualzinho, na verdade. 1 derrota e 2 empates nos últimos 5 jogos cada um. Mas eles estão em 4 pontos de diferença, tá bom? Os 2 times são considerados, então, médios, mas o Brighton vem jogando melhor, né? O Brighton é um dado interessante, porque o time, quando joga fora de casa, atua ofensivamente, né? Mesmo jogando fora de casa. A gente tem muito jogo que a gente fala, não, esse time aqui é um time do mesmo nível, mas como vem aí fora de casa, vai jogar aí na retranca. O Brighton é um time que joga ofensivamente, seja em casa ou seja fora. É um dos melhores ataques do campeonato inglês, né? E o Fulham
deve também jogar para frente, está jogando em casa, diante da sua torcida. Por isso a gente acredita que esse jogo vai ter muitos gols, tá? A média de gols do Fulham é 2,8 gols por jogo, quase 3, né? E a média do Brighton é 3,1, né? Então, um tem 2,8 e o outro tem 3,1. Por isso, a gente vai para um jogo acima de 2,5 gols, ou seja, ter 3 gols ou mais, tá bom? Então, total de gols mais de 2,5, paga 1,64 para o jogo ter 3 gols ou mais. Acreditamos que isso deve ocorrer. Vamos falar do outro jogo. Aqui a gente viu que eram 2 jogos. O outro jogo é Bournemouth contra o Tottenham Hotspur, né? Tottenham está na 7ª colocação. Também não vem tão bem para os últimos anos aí do time, né? O Tottenham sempre esteve aí nos últimos anos entre os 4, 5 melhores. Dessa vez está mais para o meio da tabela lá. O Bournemouth é aquele time para brigar do meio para baixo, né? Às vezes até na segunda divisão. Um fato interessante é que o Tottenham goleou o Manchester City por 4-0 fora de casa, num jogo recente, acho que há 2 rodadas, né? Então, um dos motivos aí, né, para a crise do Manchester City foi essa goleada que levou do Tottenham, né? O Bournemouth joga em casa essa partida e quando joga em casa costuma dar trabalho para os times grandes. Venceu o Arsenal e o Manchester City, né? E contra o Chelsea perdeu, mas foi 1-0, ou seja, um jogo bem apertado. Como vai jogar contra o Tottenham, a gente acredita que o time deve endurecer o jogo como fez com os outros. E se perder, não vai ser por muitos gols. Por isso, a gente vai entrar do lado do Bournemouth. Você vê pelas odds que está quase igual, sem muito favoritismo. Ou seja, o Bournemouth 2,70 e Tottenham 2,45, ou seja, quase igual. Por isso, a gente vai pegar o dupla chance, né? Então, aqui, ó, para a vitória do Bournemouth ou empate. A gente ganha dos dois jeitos, tá? Se terminar empatado ou se o Bournemouth perder, né? Então, pagando 1,53, essa vai ser a dica. A gente acha que é uma boa opção, tá bom? A gente vai ganhar aqui, então, com Bournemouth ou empate, né? O Tottenham, você vê que é muito pouco favorito, então a gente acredita que vale a pena as odds aí, pagando mais de 1,50, tá bom? Né? Na verdade, aí, ó, 1,53, ou seja, mais de 50% do que a gente colocar. Vamos dar uma olhada na Espanha, porque tem um jogo da Copa, né? Que é chamada de Copa do Rei, Copa del Rei. Temos vários jogos, né? E a gente vai falar aqui, deixa eu pegar porque tem muito jogo aqui, né? A gente vai falar do Coquense e Real Sociedad. Deixa eu achar aqui, ó. Coquense contra Real Sociedad. Né? O Coquense é um time da 3ª divisão do futebol espanhol, enfrenta a Real Sociedad, que é um time da 1ª divisão, joga a La Liga. Por isso, obviamente, é muito favorito a Real Sociedad, paga 1,08, né? É como se pegasse aí, né, vamos dizer, um time como o São Paulo, ultimamente, contra um time da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, muito favorito aqui a Real Sociedad, 1,08. E a Real Sociedad está bem esse ano, né? Está ficando entre os 10 melhores aí do Campeonato Espanhol. E o Coquense, mesmo estando na 3ª divisão, vem mal, né? Não vence há 5 jogos lá na 3ª divisão. São 4 derrotas, tá? Para o Coquense e um empate. Então, a gente acredita que a Real Sociedad ganha e ganha tranquilo. Obviamente, não dá para apostar com odds tão baixas, 1,08. Por isso, a gente vai procurar aquela aposta que Real Sociedad ganha desde o primeiro tempo do jogo. Ou seja, o halftime barra full time, que é a aposta intervalo barra final do jogo, tá bom? Então, eu vou fechar todos aqui os mercados para a gente ir lá para baixo e a gente vai achar essa aposta aqui, que no VBET ela é traduzida como meio tempo barra partida inteira. E a gente põe Real Sociedad barra Real Sociedad. Paga 1,65, tá bom? Aí sim, paga bem. Agora sim, e se virar 0-0 ou 1-1? Ou se Coquense virar ganhando? A gente perde essa aposta já no meio do jogo, tá bom? Precisa virar ganhando por intervalo e ganhar ao final do jogo. Uma coisa que a gente costuma sugerir é, se você puder assistir esse jogo ao vivo,
né? Assim, se você apostar nessa dica aí de intervalo barra final do jogo, recomendamos que assista ao vivo, né? Porque aí você vai ver, ah, virou e eu perdi. Mas, meu, Real Sociedad deu 12 chutes a gol, o Coquense não chegou nem perto, não sei o que, não sei o que. Você vai ao vivo e aposta na vitória da Real Sociedad no intervalo. Porque aí já vai estar pagando mais, você recupera aí, vamos se dizer, né? A gente nunca indica que você aposte para recuperar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que se você estiver analisando e realmente tiver um massacre da Real Sociedad, você aposta no intervalo, tá bom? Porque em vez de pagar aqui 1,10, 1,8, né, vai já estar pagando 1,40, 1,50, vai estar pagando mais. Aliás, eu estou olhando agora com calma. Essa aposta que eu mostrei aqui, 1,08, não é a vitória da Real Sociedad, tá bom? Agora que eu olhei, a vitória da Real Sociedad é essa aposta aqui, ó, 1,15, tá? Mesmo assim, não vale a pena apostar, né? O 1,08 é quem vai se classificar, tá bom? Então, assim, porque pode ter a disputa por pênaltis e tal, e não necessariamente durante o jogo, durante os 90 minutos. Então, aqui é 1,08 para a Real Sociedad se classificar, né? Mas a gente estava falando de como é favorito para ganhar nos 90 minutos, 1,15, tá? Então, a gente vai apostar no que mostramos que é meio tempo, partida inteira, que aí paga 1,65. Tá bom? Já que estamos falando de Copa, vamos para a Itália, né? Dia de Copa em toda a Europa e tem a Copa da Itália. Vamos ver que jogo tem interessante aqui da Copa da Itália. Só tem um, né? Lazio e Napoli. É um jogo entre dois grandes times, Lazio e Napoli. E a gente vê também pouco favoritismo, né? A primeira aposta aqui é o vai se classificar, então vamos tirar essa aqui para não confundir a gente. E tem, então, Lazio para ganhar em casa, 2,29, Napoli 3,34, ou seja, favoritismo da Lazio, mas não muito grande, né? Essa Copa da Itália, então, a gente entra nessa fase de eliminação. O Napoli lidera o campeonato italiano, tá? E é o time que vem jogando melhor lá na Itália. Só que a Lazio faz um bom campeonato, está entre os 5 primeiros, né? E joga em casa e está favorita para essa partida. A gente acha que é um jogo de muitos gols, né? É um jogo entre dois times que estão jogando bem. Já estamos na fase de oitavas de final da Copa da Itália e é jogo único, tá bom? Quem vencer avança para a próxima fase. Não é aquele negócio de ida e volta, é só essa partida. São dois times que jogam buscando o ataque, buscam o gol e por ser um jogo eliminatório, quem marcar o primeiro gol vai obrigar o outro time a se abrir e partir para tentar o empate ou a virada. Por isso a gente acredita que pode tomar mais um gol ou conseguir empatar deve gerar um bom número de gols na partida, né? Principalmente se o gol sair rápido. Então a nossa dica aqui é para um jogo acima de 2 gols, tá bom? Aqui, ó, total de gols mais de 2. Mais de 2 gols no jogo. Lembrando que essa aposta significa que para a gente ganhar temos que ter 3 gols no jogo, né? Porque a gente está falando que vai ter mais que 2. Então, se tiver exatamente 2, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro é devolvido. A gente não ganha, mas também não perde, tá bom? A gente ganha com 3 gols no jogo, ou seja, se for 2-1, 3-0, né? Qualquer coisa com 3 gols ou mais. E se tiver só 1 gol ou 0 gols, se for 0-0 ou 1-0, a gente perde essa aposta. Mas como explicamos, não deve ter um gol só. Esse jogo deve sair aí 2 gols pelo menos. Acho que é um jogo tranquilo para 3 gols, tá bom? Então fica essa dica então para a Copa da Itália. A gente tem mais Copa na Europa, viu? A gente tem a Copa da Bélgica para fechar aqui esse giro e o tips de hoje. Deixa eu achar a Bélgica aqui, porque a Bélgica não está entre as principais opções, né? Tá aqui, ó. Dia 5, é o único jogo do dia 5, é o Anderlecht contra o Westerlo, né? Anderlecht, que é um time mais tradicional. Deixa eu fechar aqui, porque a primeira opção sempre é o time que vai se classificar, né? Mas a gente vai apostar aqui em outra dica. Deixa eu só fechar, porque se vai se classificar me confunde um pouco. Bom, favoritismo para o jogo. Anderlecht 1,57, né, jogando em casa contra 4,60 do Westerlo. É uma partida também de oitavas de final. O Anderlecht é um time mais tradicional aí da primeira divisão. Está em 4º lugar no campeonato belga, para vocês terem uma ideia. O Westerlo é um time de médio tamanho, né? Um time que a gente conhece e tal, mas não costuma brigar aí entre os primeiros. Nesse momento está na 8ª colocação do campeonato belga, né?
Também é jogo único, só a vitória interessa. Por jogar em casa e ser um time melhor, a gente vai apostar para o lado do Anderlecht, tá bom? Então, pagando 1,57, vitória do Anderlecht aos 90 minutos de jogo, tá bom? Significa no tempo normal, com os acréscimos, né? Se tiver prorrogação, pênaltis, aí não vale, né? Aí a gente perde essa aposta. Precisa ganhar durante o jogo oficial, tá? O jogo normal, os 90 minutos mais acréscimos. Se você olhar aqui o dupla chance e o draw no bet, o empate na aposta, paga um pouco, né? 1,17, 1,25. Eu prefiro ficar só com a dica mesmo da vitória do Anderlecht, tá bom? Se você quiser ir no empate anula aposta, que é menos arriscado, paga só 1,25, mas se houver empate, o site devolve a sua aposta. Aí você pode fazer uma dupla, combinar com outra aposta para ficar melhor, porque só 1,25 é muito pouco. Com isso, chegamos ao final desse BetBox Tips. Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, nossas principais contas ficam no YouTube e no Instagram, tá bom? A conta é sempre @BetBoxTV. Fique ligado, amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!